minha coleção pessoal certamente é uma fonte primária de inspiração, não há qualquer dúvida de que eu mergulhei novamente nela 1 milhão de vezes para fazer esse livro, mas também a minha profissão, entre aspas, de pesquisador, essa paixão que eu abraço e que me leva a procurar não só os títulos mais conhecidos e tal, mas uma coisa que dê para mim mesmo um panorama da música como um todo. Então, assim, eu escrevia faz muito tempo na Carta Capital, na editoria de cultura da revista Carta Capital, e a gente tinha lá uma seção que era de críticas curtas, tinha que ser muito sintético para condensar o comentário de um determinado disco ou qualquer outra obra naqueles 3 parágrafos que cabiam. E aí, em alguma altura, me veio a ideia de transportar isso para mim mesmo. Assim, como seria se eu fizesse o exercício de não escrever textos de resenha, ou de crítica, ou de análise muito longos, que é uma tendência total minha. Eu sempre tendo a fazer textões, como se diz hoje em dia. E aí fui fazer esse exercício despretensiosamente, não pensei em ele virar um livro de cara, assim. E comecei a escrever lá do começo. Comecei pela Aracide Almeida, que era um exemplo bonito de primeiro álbum de canções da história da música brasileira. Não foi o primeiro, mas é o primeiro, digamos assim, que entrou para a história sem sombra de dúvidas. E aí fui me empolgando, era esse período estranho que o Brasil está vivendo, que a gente está vivendo. Acho que eu mergulhar nos meus próprios discos e ficar escrevendo sobre eles foi uma maneira de fugir um pouco me alienar mesmo um pouco do terror que está lá fora. E a hora que eu vi, bom, vocês sabem, só o primeiro volume tem 560 páginas, e vão ser 4. Então, eu escrevi bastante e continuo com a sensação de que não consegui abarcar nem 1% dos discos que mereciam ter os seus comentários registrados. O disco começou a circular comercialmente no Brasil em 1902, muito incipiente. A gravação de voz tinha sido recém-inventada e a indústria da música foi sendo inventada junto com os acontecimentos. E durante nada menos que 50 anos, o que predominou e foi praticamente o único formato viável comercialmente era o compacto, o chamado compacto de 78 rotações por minuto, que cabiam 2 músicas, uma em cada lado do disco. Isso durou 50 anos, até se ter a ideia e se viabilizar a história de reunir mais canções juntas num produto só, num álbum, por isso o nome álbum, né? Então, é muito curioso que claro que o vinil ocupa a maior parte do meu trabalho, ele vai até 80, até início dos anos 90 ainda tem vinis sendo lançados como forma principal do produto, e aí se inventa o CD. Então, eu me adentro também pela história do CD, que dura mais, não fiz a conta, mas outras tantas décadas, e hoje a gente vive essa situação esquisita, em que a internet desmaterializou tudo, né? Então, aquele objeto redondo que ficava guardado dentro de um outro objeto quadrado não tem mais sentido. Apesar de que a ideia de que reunir várias, não sei quantas, mas sei lá, 10, 15 músicas dentro de um contexto só, que é o que se chama de álbum conceitual, é uma coisa que esperamos não vai acabar, né? Não vai acabar, apesar da desintegração dos formatos todos. Para fazer a divisão entre 4 volumes, é uma tarefa que foi muito difícil. Eu posso dizer que ela foi quase aleatória, e dentro
do lugar onde ia cair o final daquele volume, eu tentava dar um sentido que passasse uma ideia de começo, meio e fim. É óbvio que o modo arrumadinho de fazer isso teria sido, por exemplo, colocar os anos 50 e os anos 60 no primeiro volume, os anos 70 e 80 no segundo, e assim por diante. Eu não consegui, porque, apesar da pretensão de documentação que eu tenho, tem uma coisa muito subjetiva no meu livro, que sim, os discos mais importantes que ficaram para a história, mas também os discos esquecidos, os que não são não são lembrados todos os dias, e nisso tudo entra um critério pessoal meu, que é o que me dá mais vontade de escrever sobre ou o que dá menos. Então, depois, quando eu fui ficando mais minucioso conforme o trabalho foi avançando. Eu consegui fácil atravessar os anos 60, sem ocupar muito espaço, digamos assim. Quando chegou nos 70, a coisa ficou complicada, porque eu acho que eu tenho uma explicação particular, que é o fato de eu ter crescido nessa década, e ela ser uma década que me apaixona especialmente, e outro de que, de fato, aquela década foi a consolidação de o primeiro momento glorioso da época do álbum, do disco de longa duração. Mas é arbitrário. Foi até 72 porque foi o que coube, mais ou menos. Já estou até vendo meu nome. Sem sombra de dúvida, o meu livro é dedicado ao que se chamava antigamente de bolachão, que eram os discões grandes que ganharam esse nome em oposição aos disquinhos menores, os compactos que existiam antes. Embora seja assim, os dois primeiros discos que eu comento no livro, no volume 1, não eram bolachões. São o do Aracide Almeida e um do Mário Reis, que era o seguinte: ainda continuava se lançando compactos, só que a gravadora resolveu juntar 3 compactos da Araci e depois do Mário, a mesma gravadora, juntar 3 compactos, colocar eles juntos dentro de um envelope bonito, de uma caixinha grande, de um tamanho maior do que o normal, com uma capa bonita, feita pelo Di Cavalcante. Antes, na era dos compactos, os discos não tinham capa, só tinham, era em branco, com o rótulo do disquinho. Então, assim, não se conhecia a cara dos artistas, né? E nesse começo, nesse pioneirismo, mesmo o Aracide Almeida não aparece na capa do disco dela, e o Mário Reis também não aparece na capa dele. São pinturas, você percebe que estavam sendo testados 1000 formatos possíveis. E, em seguida, logo depois, foi criado o bolachão, mas o bolachão intermediário, que tinha 10 polegadas. Aquele que a gente se acostumou, que conhece até hoje, tem 12 polegadas. Só que nos primeiros 3 anos, ou pouco mais, até 1957, mais ou menos, os discos eram de 10 polegadas, cabia 4 músicas de cada lado. Então, eles eram menores do que a gente se acostumou a pensar o conceito de álbum. E em 57 é que o formato que viria a ficar definitivo, que é o de 12 polegadas, o LP, começou a se consolidar. É estranho, é engraçado isso, porque tudo isso, a história vai correndo e vai levando a gente a entender que um álbum conceitual seria feito de 6 músicas, em média, das quais depois você precisava virar ao lado, precisava dar uma pausa e virar ao lado para ouvir as outras 6. Eram, em média, 12. Isso eram, em média, de 30 a 45 minutos de duração. Então, a convenção cravou que o álbum teria essa duração média, de 30 a 45 minutos. Nesse período, você ia se debruçar sobre a obra de alguém, ficar só prestando atenção nela,
viajar com as ideias que estavam propostas ali dentro e tal. O LP também, indiretamente, significou mais ou menos uma aposentadoria para os artistas que estavam envelhecendo naquele momento, que tinham sido muito importantes na era do rádio. Então, assim, os primeiros vários LPs que eu comento são o pessoal da velha guarda tentando descobrir o que se deveria fazer com o formato LP. Então, eu coloco em paralelo, por exemplo, dois casos, que são o do Dorival Caymmi, ainda em 10 polegadas. Ele regrava ou grava, ele regrava canções praieiras dele, que é o tipo de música que ele sempre fez, a canção de pescador, de trabalho na pesca e assim por diante. E ele, já de cara, em 54, ele entende qual vai ser o conceito do futuro, e ele reúne 8 canções de praia num disco chamado Canções Praieiras, que várias delas são regravações de sucessos dele desde os anos 30, mas algumas são inéditas, e elas juntas criam um conceito, que é o conceito das canções praieiras. Então, o Caymmi aparece no meu livro como um inaugurador simbólico do álbum conceitual. O Luiz Gonzaga, que é uma contraparte pernambucana do baiano Dorival Caymmi, se adapta menos bem ao novo formato. Ele começa com um disco chamado A História do Nordeste, na voz de Luiz Gonzaga, que não é uma criação dele, é uma simples reunião de gravações do passado que fizeram sucesso nos anos 40 e 50 na voz dele, do Luiz Gonzaga, Asa Branca, outros clássicos. Então, ele é um inaugurador simbólico do outro formato que vai predominar no álbum, que é a compilação, a coletânea. A ideia de preservar o passado na forma de álbum, nesse caso, um álbum de recordações, que pega o que de melhor, entre aspas, o artista produziu ao longo da trajetória dele até ali. Mas, assim, esse período inicial, como eu estou falando, são os artistas da geração passada que estão tentando descobrir o que fazer com o formato novo. O que eu acho que sacraliza o conceito de LP, que moderniza, que explica para o país qual é a importância desse formato, só vai se dar em 1959, com já quase uma década de vigência do LP, que é quando o João Gilberto lança Chega de Saudade, usa o tempo que lhe cabe, que os discos iniciais dele são curtinhos, duram por volta de meia hora. E no Chega de Saudade ele inventa todo o conceito e a forma e o conteúdo do que a gente passa a chamar de bossa nova. O disco da Celi Campelo, que se chama Estúpido Cupido, é feito todinho, quase todo, de versões em português de músicas de outros países. Na época não era só os Estados Unidos, eles gostavam muito da música italiana, do pop de cada um desses países. Então, assim, a estreia do rock, ao contrário do que o João Gilberto fez, a estreia do rock com a Celi Campelo foi mais vagaroso, mais lento. A coisa se arrastou até 61 ou até 63, dependendo de alguns critérios, que é quando surge Roberto Carlos. Ele também surge nesse modelo de gravar versões, só que dividido entre a influência do rock and roll e a influência da bossa nova. Ele começa, o primeiro disco dele que eu escolho para comentar, não porque ele seja tão importante ou tão bom, mas principalmente porque ele marca uma virada de época também. Esse disco ainda imita, nesse disco o Roberto ainda imita o jeito de cantar do João Gilberto, coisa que ele vai deixar de fazer 2 anos depois para inaugurar a Jovem Guarda, para se tornar o maior ídolo popular do país, pelo menos, acho que dá para dizer que pela década de 60 inteirinha, e a década de 70 também. O maior fenômeno de venda de LPs é o cara que
acredito, foi o que mais soube usar o formato em seu benefício, tanto é que ficou famosa a lenda que as gravadoras empurravam para cima da gente, de que a cada ano o Roberto Carlos vendia 1 milhão de LPs. Antes dele, os artistas vendiam 150 mil, era o máximo, geralmente. E o Roberto levou esse patamar para níveis que quase ninguém conseguia alcançar. E aí a coisa foi embora. Seu beijo todo dia eu quero ter. Eu faço a brincadeira do pai e da mãe do rock, mas João Gilberto e Celi Campelo seriam, além disso, o pai e a mãe da MPB, daquela sigla que vira popular nos anos 60, que significa música popular brasileira, passa a ser sinônimo de uma coisa mais ou menos indefinida, mas na qual cabe quase todo mundo. E digo isso porque a Celi Campelo menos, o Roberto Carlos menos, mas o João Gilberto principalmente, ele define a postura de todos os grupos de artistas que surgem nos anos 60. Então, por exemplo, a canção de protesto de Nara Leão, Edu Lobo e alguns outros, cria isso que a gente passa a chamar de MPB pela sigla, que é uma música influenciada pela bossa nova, mais comportada, influenciada também pelo samba tradicional. A Jovem Guarda segue como a próxima revolução depois da bossa nova, só que a revolução seguinte que vai acontecer, que é a Tropicália, que é em 68, quase uma década depois do Chega de Saudade, ela vai bagunçar todo o coreto, porque ela vai desfazer confundir mesmo, bagunçar os vários grupos que tinham se criado até então. O samba de um lado, a bossa nova boazinha de outro, a canção de protesto de outro. A Tropicália não quer ser nenhuma dessas e quer ser todas elas ao mesmo tempo. Então, o Caetano e o Gil criam, não é à toa também, um disco coletivo, um disco manifesto que se chama Tropicália ou Panis et Circenses. Dentro deles estão eles dois, mas também a Gal Costa, a Nara Leão, que vem do período anterior, os Mutantes, o Tom Zé, entre outros. Todos artistas que, vamos dizer, que misturam bossa nova com o iê, né? Fazem a assimilação híbrida das duas vertentes que tinham começado a música, digamos assim, de massa dos anos 60. Aí vem a era dos festivais, que começa nos meados dos anos 60. Essa MPB mais comportada entra numa espécie de guerra com a Tropicália. É nítido que as duas vertentes se tornam adversárias nesse período. E como isso se resolve? Não se resolve. É um estilhaçamento de movimentos e de revoluções. Mais ou menos ao mesmo tempo que a Tropicália, o Wilson Simonal está criando a pilantragem, que é uma vertente importantíssima, na minha opinião, mas que foi apagada nas décadas seguintes, principalmente pelo fato de que o Simonal foi um cara que acabou indisposto tanto com a própria ditadura militar que ele apoiava, quanto com essas vertentes da MPB universitária que eram críticas ao regime militar. Outra é o Clube da Esquina, do Milton Nascimento. Ele é quase um movimento sozinho, mas ele é apoiado por uma coleção de artistas que também são muito relevantes e importantes. Aí vem samba rock, vem black music. O Jorge Ben cria um estilo à parte, que às vezes é chamado de samba rock, às vezes de samba soul, às vezes de samba lanço. O Tim Maia, que tinha morado nos Estados Unidos, volta para cá, digamos assim, mais americanizado e cria uma coisa mais próxima do que era o soul e o funk norte-americanos,
Só que também ele não consegue evitar de ser brasileiro. Então a primeira música do primeiro disco é um baião, um forró, Coronel Antônio Bento, uma música tirada lá do repertório do forró dos anos 60. Eu acho muito interessante que o samba se consolida ao longo do século XX como o estilo musical que define a identidade brasileira, apesar dele ter começado muito marginal, muito marginalizado. Os caras do Estácio, que são alguns dos inventores do samba, Ismael Silva, essas pessoas, eles eram tidos como vagabundos, como malandros, né? Então, tem uma revolução também que acontece ao longo dessas décadas todas, que tira o samba da marginalidade para transformar ele no ritmo que define o Brasil, de certa maneira. Só que isso é um falseamento histórico, porque o samba é particularmente um produto do Rio de Janeiro e, mais de forma geral, um produto do litoral brasileiro. O samba é a música que explode na alegria das praias, dos balneários, da vida ao ar livre. Só que o Brasil, muitos já disseram isso, o Brasil não é só litoral. E do litoral para dentro tem várias outras realidades que eu quis não deixar de ser, de se fazer presentes no livro e de terem a importância delas reconhecida. Então, de uma forma dominante, digamos assim, a música que não é feita no litoral e que não é samba passa a se chamar de música caipira. Caipira é um termo algo pejorativo que se remete ao suposto Jeca Tatu que o Monteiro Lobato inventou, que seria o matuto preguiçoso, novamente, vagabundo. Ou seja, todo mundo que não está no eixo. São Paulo é interior, a capital é interior, mas ela se faz de metrópole, portanto, ela é quase um litoral. E tudo que não está dentro desse parâmetro vira... Não é que é imensamente consumido. A música caipira foi e é imensamente consumida. A partir do Cascatinha e Inhana, uma dupla do interior de São Paulo, do Tonico e Tinoco, também paulistas, do Tião Carreiro e Pardinho, que, se não me engano, é um mineiro e outro paulista. Então, assim, essa música não entra na fórmula da definição do Brasil, só que ela é metade, se não for mais, do que o Brasil, né? Então, o meu livro, além de desmaterializado, ele também ele se beneficia desse novo contexto que a gente vive de várias maneiras. Por exemplo, eu criei uma playlist no Spotify em que eu tento colocar uma música de cada disco que está comentado. São 91 discos nesse primeiro volume, e aí eu vou revendo tudo e vou acrescentando as músicas na playlist. Ao mesmo tempo, eu criei um blog que fica dentro do site que eu mantenho com o JB Medeiros e o Eduardo Nonomura, se chama Farofafá, www.farofafá.com.br. Lá dentro eu criei o blog do álbum, que é para quê? Que é para colocar os extras, que é para colocar os discos que não couberam, alguns, porque não vão caber nunca em lugar nenhum, mas eu tiro algumas das falhas que eu sei que o livro tem, desde o princípio. Por exemplo, o primeiro texto que eu fiz comentando algo que não está no livro propriamente dito, foi falando sobre 2 discos, um da Dolores Duran, outro da Maísa. São duas pioneiras compositoras brasileiras que são faladas recorrentemente no livro, mas que não ganharam, digamos assim, o verbete próprio.